Então já tá ok, Jota. Beleza, já tá ok, Jota. Tá ok? Então vamos começar. Bom, seja bem-vindo aí todo mundo, pelo menos, né? Primeiramente, seja bem-vindo, que todos possam aproveitar bastante aí dessa nossa apresentação. A gente vai falar sobre padrões gráficos de figuras e candles, mas não simplesmente dos padrões, e sim de estratégias, né? Setups, enfim, que você pode utilizar para fazer esse tipo de operação. Então a gente vai começar aqui com padrões gráficos, mas falando de figuras. Deixa eu colocar uma outra tela aqui, como faço sempre. V16, né? Win V16. Isso aqui. Ainda bem que eu vi aqui que tem uma ordem pendurada lá. Bom, Win V16, nós temos aqui um gráfico, por exemplo, de 5 minutos, que é o gráfico de hoje, né? E o que aconteceu aqui hoje? Nós estamos com uma consolidaçãozinha. A gente olha assim, olha, poxa, que figura que a gente tem aqui, né? Padrões gráficos existem diversos. E entre eles, né, nós temos aí alguns que são mais comuns, outros menos comuns. Eu vou riscar com essa ferramenta, que é mais rápido, tá? Do que ficar pegando aí no Profit e apagando, a gente vai fazer bastante risco aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma linha de canal, né? A gente pode pensar isso aqui sendo um canal, como aqui também a gente pode pensar nesse outro movimentinho aqui, ó, de canalzinho. Aliás, acho que eu desenhei um pouco torto aqui, né? Deixa eu desenhar mais certinho aqui. Canalzinho aqui, ligando esses topos. Fazer de novo. Vamos ligar aqui esses topos e ligar aqui esse fundo com esse fundo aqui, ó. Tá, então a gente teria aí alguns padrõezinhos assim. Outro que a gente pode desenhar, opa, pegando aqui um mastro, uma bandeirinha, um rompimento, né? Então, como que a gente pode operar isso aqui? Primeira coisa é tirar as médias, né? Eu acho que para quem vai operar figura, não precisa de média móvel. Não precisa de média móvel, a média móvel pode até atrapalhar a sua figura, né? Que eventualmente você vai ver um suporte, uma resistência, vai ficar com receio da figura e não vai operar a figura. Tá? Então, aqui, por exemplo, como já vimos e já traçamos, tem uma figura de um mastro e bandeira. Mastro bandeirinha. Aí a gente teve o rompimento. Opa, vamos ver aqui. Vamos fazer assim, ó. Como operar essa figura aqui? Deixa eu projetar o alvo aqui dela primeiro. Como que você pode operar essa figura aqui? Dica ou sugestão minha. Aqui tem que saber onde que está essa bandeira. Acho que não é daqui não, né? Deve ser daqui mesmo por conta do movimento que depois bateu aqui, né? Então, a partir da projeção, você tem projeção não, do rompimento, né? Que aqui o candle que rompeu foi este. Então, a partir deste rompimento, você tem mais ou menos o alvo aqui nessa região dos 220, 230. Onde que é o ponto de entrada dessa figura? Ponto de entrada dessa figura. Bom, eu operaria aqui. Tá? Eu venderia aqui. Venderia aqui com o stop aqui. E aí você tem o alvo aqui. Encaminhei o alvo aqui. Então, a venda aqui, uma relação de risco-retorno um pouco mais de 1 para 1, né? O stop lá em cima, com o alvo aqui embaixo. Por que eu venderia aqui? Por quê? Porque aqui foi o lugar onde, por coincidência, tá? Por coincidência, foi a sombra desse primeiro candle aqui, que rompeu aqui embaixo. Mas, na verdade, o candle que rompeu e fechou para baixo, fechou aqui. Então, é quando fechar o candle abaixo dessa linha que você considerou sendo a linha de rompimento.
Fechou o candle abaixo, você vende no fechamento do candle. Então aqui seria o ponto de venda. Por coincidência, é a mínima do candle anterior. Mas não é por essa motivação aqui, tá? Não vão pensar que, porque essa aqui tinha uma sombrinha, então a venda foi aqui. Não. É porque o fechamento do candle que rompeu a linha de rompimento aqui, a linha da bandeira, do mastro, né? Aliás, desculpa, da bandeirinha. Esse fechamento é o ponto de venda. E aí o stop está lá em cima. Há quem use o stop aqui. Eu não gosto. Vocês sabem que eu gosto de stop no preço, né? Eu não gosto. Desculpa. Eu não gosto de colocar o stop assim tão próximo. Ou em qualquer lugar, tipo num candle, atrás do candle e tal. Eu não gosto disso. Eu acho mais seguro colocar o stop aqui. Mas o stop fica maior, mas é melhor maior e não pegar do que menor e pegar, né? O menor que pega é pior do que o maior que não pega. Tá? Então, aqui o stop fica mais técnico. Essa é a minha maneira de ver. Por exemplo, agora, o que o preço fez? Outro mastro e bandeira. Nós temos um rompimento, mastro. Não chegou no alvo. Está fazendo outra bandeirinha aqui. Ó. Essa outra bandeirinha aqui, quando romper... Perdão, pessoal. Quando romper... Deixa eu tomar uma água aqui. Molhar aqui a voz. Vai dar um novo sinal de entrada, talvez uma nova projeção, inclusive para essa nova bandeirinha, tá? Mas já tem uma operação de mastro bandeira em aberto aqui, que é essa que nós desenhamos. Nós desenhamos aqui. Então, com essa configuração, vamos supor, o mercado daqui a pouco rompe este fundo. Eu posso sim, tecnicamente falando, trazer o meu stop aqui para este topinho, tá? Mas por quê? Porque é o break-even? Não. Não para mim, porque não é assim que eu uso. Eu uso aqui porque aqui é o topo. Ele caiu, onde ele fez o topo? Aqui. E aí ele está batendo o topo quase que duplo ali para virar para baixo. Se ele rompeu o fundo, ele deixou um topo confirmado. Quer tirar dúvida disso? Vamos descer por 1 minuto. Aí, ó. Tá vendo? Desceu. Olha onde ele deixou o topo. Aqui, onde nós marcamos onde vai ser o stop, caso ele venha a perder esse fundo. Perdeu esse fundo, ajusta o stop para cá. O alvo já está, aí você já vai estar praticamente no break-even com o seu stop e o alvo vai estar projetado aqui para baixo. Nós temos ainda, como falamos aqui, uma outra figura já armada de mais um mastro e bandeira. Temos mais um aqui. A partir desse rompimento aqui, nós teríamos mais uma projeçãozinha, novo alvo para baixo também, inclusive, para continuar a queda aí. Vamos supor que ele venha fazer o rompimento aqui, onde está. Então, nós teríamos mais um alvo aí para ele, projetando o preço aqui para baixo. Tá? Então, isso é o que está em andamento aqui. Por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta já no chat aqui. Nada, né, Léo? Se tiver, você pode me interromper aí, tá, Léo? Até porque senão a gente passa batido. Beleza, e não comenta. Então aqui, pessoal, uma estratégia de operação com figura. Tira as médias do gráfico, opera com o gráfico limpo. Se quiser, inclusive, tirar indicador, pode tirar também. Aliás, não uso, mas quem gosta de usar, fica à vontade. O indicador ajuda quem sabe usar ele. Quem não sabe, atrapalha. Tá? Então, você tem que tratar, por exemplo, essa figurinha dessa forma. Esse é o método que eu opero. Vamos falar um a um, ou aqueles que estão acontecendo agora, que nem é esse caso do nosso índice, né? E vamos ver o dólar. WDOV16. Já o colega perguntou qual era o alvo. O que o dólar tem aqui? Qual é o alvo? O alvo está na tela. O alvo está na tela. Quem perguntou? Lourenço? O alvo está na tela, Lourenço. O alvo está aqui embaixo. É a projeção do mastro. Ó. Projeção do mastro. Está aqui. Ó. O do primeiro mastro ali que a gente imaginou aqui, né? Que está meio forçada a barra aqui. Seria aqui. O segundo mastro seria, se romper, primeiro tem que esperar romper aqui. O alvo vai estar aqui embaixo. Aqui embaixo. Nessa linha aqui. No tamanho dessa projeção. Ainda está só
simulado aqui, tem que ver quando que vai romper para a gente poder projetar do ponto certo. Por enquanto é isso aqui, tá? WDOV16. WDOV16, olha só que coincidência. Nós temos uma figura muito parecida. Aliás, pessoal, essa é a mais comum de todas as figuras, parece, né? Eu não uso, mas eu assemelho essa figura de mastro e bandeira com os meus pivôs, tá? Porque mastro e bandeira nada mais é do que pivô, tá? Só que é um pivô, quando você usa o pivô, do jeito que eu uso, você tem um pouco mais de informações que complementam a decisão de entrada ou não, né? Ou seja, filtros. Quando você utiliza mastro e bandeira, você primeiro já limpou as médias, já não existe mais a questão de tendência da 72, fechamento abaixo ou acima da azul, de 9, já não tem nada disso. Então você já limpou isso aí, já tirou os filtros. Mas nada mais é do que um pivô. Quando ele faz mastro e bandeira, ele está fazendo onda 1, onda 2, que é a bandeirinha, e a onda 3, né? Então, por isso ela é uma das mais comuns, se não for a mais comum, das figuras existentes que aparece constantemente no nosso gráfico, seja qual for o tempo, o período do gráfico que você estiver analisando. Se nós descermos aqui para 1 minuto, provavelmente vamos enxergar o mastro bandeira daqui, ó, porque aqui já é movimento lá do 1 minuto, que inclusive nós vendemos esse pivô, 1, 2 e 3, né? Então, se a gente descer para 1 minuto, a gente vai enxergar, tá vendo? Que esse mastro bandeira tem até um mastro menorzinho pelo 1 minuto. Se você é operador do gráfico de 1 minuto, você vai enxergar ele aqui, ou até mesmo aqui, para ser mais conservador no alvo, tá? Mas não é errado se você considerar também daqui. Para quem é operador do gráfico de 5 minutos, vai enxergar tudo isso aqui sendo uma única perna, e a projeção desse mastro para baixo, dos 5 minutos, joga dólar a partir do rompimento. Vamos supor ainda que esse rompimento acontecerá nesse nível aqui, tá? Ainda é uma suposição, o rompimento não ocorreu. Então você teria o alvo aqui embaixo, na casa de 32,25, tá bom? 32,25 seria aí o alvo dessa projeção, teoricamente, porque ainda não rompeu, ok? Bom, são figuras clássicas, né? Vamos passar para trás, porque nós estamos pegando no tempo real. No tempo real é o que está acontecendo e que é o mastro bandeira. Vamos pegar, por exemplo, no tempo passado, para a gente olhar outras figuras que podem ter ocorrido e de que maneira a gente pode operar como um setup essas. Deixa eu colocar 1 minuto para ver se já rompeu aqui, ó. 1 minuto já está rompendo aqui, tá vendo? 1 minuto já está rompendo. O 5 ainda tem. Não sei o que ocorreu, Léo, mas caiu o Blackboard e voltou já aí rapidinho. O Blackboard tá meio torto aqui pra mim hoje também. Bom, enfim. Então nós temos ali um rompimento já no 1 minuto, pelo menos um tiquinho de nada aqui. Vamos voltar aqui nos 5 minutos e vamos acompanhar essa figurinha interessante aqui do dólar. Vamos passar no tempo, como eu estava falando, não sei se cortou, para a gente achar outras figuras e como que nós poderíamos ter operado, ou como poderemos operar essas figuras daqui para frente quando identificarmos. Por exemplo, falamos de bandeira, de baixa, mas a mesma coisa para alta. Existe a flâmula, que é o mesmo conceito. Existe o canal de alta, canal de baixa, cunha de alta, cunha de baixa, flâmula já falamos, né? Fundo duplo, fundo triplo, topo triplo, retângulo, os triângulos, né, assimétricos, descendentes, ascendentes, oco, ocói. Então, vamos passar aqui o gráfico no tempo para tentar identificar alguma dessas figuras para a gente dar uma estudadinha juntos aqui.
E aí depois a gente já passa para os candlesticks, que eu acho que é um pouco mais rápido, mais breve a matéria. A figura acaba sendo um pouco mais abrangente. Bom, por exemplo, aqui no do dia 14 de setembro para frente, vai, não pegar muito tempo, senão a gente ficar aqui até amanhã. O que a gente tinha ou o que a gente tem olhando para esse gráfico aqui, né? Esse aqui é de 5 minutos. A gente tem uma cunha aqui desenhada aqui, ó. Uma cunha. A projeção dessa cunha, eu chamo essa cunha de baixa, né? Porque ela está apontada para cima e o rompimento dela sugere esse alvo aqui, ó. Alvo número 1. Alvo número 2 é você pegar aqui no ponto onde encontra aqui, ó, até o início, pegar esse tamanho aqui e projetar para baixo aqui. Aí você vai ter o alvo 2. Então, existem duas formas, tá? De você trabalhar a cunha. Primeiro alvo, esse pé da cunha. Alvo mais conservador. O segundo alvo é você pegar toda essa figura, onde converge aqui as retas. O encontro das retas é o topo. Onde iniciou aqui o fundo, nesse caso, poderia ser o topo se fosse apontado para baixo, né? Seria o fundo que você vai pegar, e essa referência aqui, essa altura, é o que você vai projetar para baixo a partir do rompimento aqui. Ok? E aí você tem o alvo 2. Então a cunha trabalha assim. Quando ela está apontada para cima, convergindo para cima, convergência ascendente, eu chamo de cunha de baixa, porque o rompimento para baixo é que me interessa para operar. Mas há quem chame de cunha de alta. Mas a ideia é a mesma, que vai pegar o rompimento para baixo com alvos para baixo. Tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui nesse caso. No decorrer dos dias, ó. O alvo era aqui embaixo, né? Não chegou aqui no alvo, mas só que também no outro dia só isso vai acontecer. Mas, e daí, né? Aqui chegou, tirando essa sombrinha aqui, chegou aqui exatamente nesse alvo. Então, pode se considerar missão cumprida. Mas, como é que você ia operar isso aí se isso foi no dia seguinte, né? Vamos lá. Nós não tínhamos aqui... Igual a gente tem a ideia do pivô, do Fibonacci lá que eu coloco, que quando ele arma num dia, às vezes vai no alvo no outro. A gente não opera ele mesmo assim? Não pega a informação que fica salvo na tela e, ó ontem estava armando... Hoje, por exemplo, esse alvo dos 39 aí que nós operamos no dólar, foi fibo de 5 minutos de ontem. E, por coincidência, armou, depois da primeira batida para baixo, armou um fibo de 1 minuto no mesmo alvo. Porque fibo é assim, né? Eles trabalham um dentro do outro, fractais. Então, o que nós fizemos com o Fibonacci, e faço com o Fibonacci praticamente o tempo todo, dá para fazer com as figuras da mesma forma. Porque o tempo gráfico, quando ele é maior, vai ter figuras que vai acabar amanhã. Vai formar hoje para concluir amanhã. E se você detectar que a abertura do dia seguinte não desconfigurou, pelo contrário, confirmou a figura que você via no dia anterior, você pode operar com essa informação. E como que você faria? Da mesma forma, se isso aqui fosse o dia anterior, você não venderia no rompimento dessa linha de tendência? Então você tem uma abertura, ok, então é diferente, abriu. Você pode marcar a mínima dos candles, esperar fazer uma mínima menor. Assim que fizer uma mínima menor, você vende com o stop na máxima do dia. Como eu faço com os fibos. Espera aí que não está. Aí, agora foi. Como eu faço com os fibos, né? Como eu faço com os fibos. Eu espero bater na média, eu tenho uma técnica da média móvel de 9, mas aqui não tem média. Então, a ideia é pegar o rompimento dessa linha da cunha. Pegou a linha da cunha, pegou, vendeu, alvo. Aqui bateu no alvo, acabou o trade. Ok? Então aqui você teria uma condição de fazer essa operação nesse sentido. Aí vamos seguir para ver se teve ou apareceu mais alguma figura interessante aqui. Olha só, uma outra figura interessante que apareceu. Quem é que sabe? Quem é que pode arriscar um palpite aí? Que figura que nós temos aqui?
oco. Muito bem, parabéns. É isso aí, nós temos aqui a figura do oco. Ó. Essa linha rompida projeta um alvo deste tamanho para baixo. Vamos ver o que ocorreu aqui. E onde seria também o ponto de entrada dessa figura? Na minha concepção, é aqui, ó. Rompeu, fechou abaixo, é venda. Operação de figura. Não tenho informação de médias móveis, a minha informação aqui é apenas os candles, né? Tirei as médias do gráfico. Então, onde está o fundo? Está aqui. Rompeu, fechou abaixo, vendi. É igual a média móvel azul. Quando eu uso a média, fechou acima ou abaixo da média, eu marco a mínima ou a máxima, rompeu, eu entro. Aqui você pode marcar a mínima desse que rompeu e vender aqui ou vender já no fechamento. É a mesma coisa. Critério de cada operador. E a stop fica aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Ou o que aconteceria, né? Porque nós temos um alvo desse tamanho para baixo. Mais um pouco aqui. Vamos ver se ele chegaria no alvo. Olha lá. Onde era o alvo? Aqui, ó. E olha onde chegou. Olha só a perfeição do movimento. Chegou no alvo. Ok? E essa aqui, pessoal, foi pego na hora aqui. Nem sabia que ia acontecer, né? Embora o gráfico esteja parado, né? Porque nós estamos passando no tempo aí. Isso aqui foi dia 15. Então tá aqui, ó. Venda aqui, nesse rompimento, com alvo aqui nos 12,5, 13. E olha só que movimento bonito. A mesma coisa, pessoal. Uma onda 3 é o oco, ou ocói. Nesse caso, o que ele fez? Fez uma onda 3 aqui, né? 1, 2, 3. E veio buscar o seu objetivo. Não sei se na sequência chegou a bater lá no Fibo também. Acho que não. Bateu também aqui no Fibonacci, ó. Ah, no 00 aqui tinha a projeção do Fibonacci. Chegou ali praticamente em cima, tá? Então, tá aqui mais um exemplo de figura e como que você opera a figura. Léo, quer acrescentar alguma coisa aqui? Não, Jota. Por hora, não. Beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte, Léo. Se você quiser falar de figura também, fica à vontade. Mas como eu estou falando já faz 25 minutos de figura, eu vou passar para você falar de candles, ok? E aí, se tiver alguma coisa para acrescentar, eu acrescento só, para senão ficar muito tempo, muito longo, né? A gente vai ter que precisar de 2 eventos desses para falar de candle e de figura no mesmo dia. Beleza, só vou A gente comentar achou que aí. dava, mas que não vai dar. Aqui, Vou seguir adiante aí, Jota. pode falar. Hã? Segue adiante aí. Ah, beleza. Aqui, nós temos outra figura aqui agora. Alguém pode dizer qual é a figura que temos aqui agora? Alguém arrisca? Ninguém? Ninguém arrisca aí um palpite? Ô louco, hein? Ó, o colega Ou dormiram, ou estão só tá operando, arriscando aí. estão operando e estão tenso aí. Não é possível. Fugiu todo mundo, Léo? Ah, ali começaram a responder ali, ó, agora. Tá, acho que não estava saindo meu som. Fundo duplo, retângulo, ocói, diamante, enfim, colocaram aí alguns nomes. Todos eles sugerem reversão, ok? Mas eu ficaria aqui mais para um ocói, que é o mais simplesão, né, o mais comum. Ficaria mais para um ocói do que para diamante, outras coisas que acaba dando na mesma, tá? Fundo duplo não, porque tem um fundinho, não estão, nenhum dos três aqui está no mesmo nível, né? Mas há quem diga que possa ser um fundo duplo. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Uma linha de pescoço, um alvo
no rompimento com a projeção dessa altura para cima. Vou pegar ela aqui. Cadê? Vem cá. Difícil pegar essas linhas verticais, cara. O Profit, para pegar essas linhas verticais, tem que ter uma mira, Léo. Impressionante aqui. É. Aí. Pegamos. Tá? Então, esse rompimento para cima, alvo aqui em cima. Essa seria a operação, e o stop dela inicialmente parte desse fundo. Vamos ver o que aconteceria aí. Estoparia. Aliás, estoparia não, porque não deu entrada, né? Não deu entrada, desconfigurou, tá? Desconfigurou, nós fechamos aqui e vamos esperar uma outra configuração. O que a gente tem aqui agora? O que a gente pode ter aqui, pessoal? O que dá para enxergar aqui de figura? Canal. Vamos ver se dá um canal aqui. Vamos ver. Um canalzinho bem desenhadinho, né? Como é que a gente opera canal? Olha lá, um canalzinho, ó. Como é que opera canal? O canal opera dessa forma. A minha forma de operar canal. Pega a altura da amplitude do canal, projeta a partir do rompimento do canal. Então, a partir do rompimento do canal, você projeta essa altura. Então, a gente teria aqui essa ideia. Canal também é figura de reversão, né? Ou, pelo menos, não é nem para reversão, é para você pegar o movimento contrário aqui, né? Pegaria a correção. Chamando o canal de onda 1, você pegaria parte da onda 2 aqui, quando ele rompe o canal para fazer o pullback tempo maior, né? Faz o pullback para voltar na média do tempo maior. Então a gente tem aqui esse alvo, lá nos 32,97, por exemplo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Não chegou. E voltou tudo aqui para estopar. Nesse caso aqui, estopou a figura do canal. Apesar que também foi no dia seguinte, mas se você usou a informação do canal, operou esse canal, esse aqui deu errado, esse aqui estopou. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui, dia 19, já passo para você, Léo. Está chegando, hoje é dia 19 já, falta 2 dias. Vamos ver se teve mais alguma figurinha aqui. Vamos apagar essas linhas aqui. O que nós tivemos aqui, Léo? Uma linha de tendência. Opa. Uma linha de tendência vai se formando aqui. Aliás, nós podemos ver, é que a gente não está com o olho muito treinado, né? A gente não opera a figura o tempo todo. Ó, um W aqui, ó. Tivemos um W aqui, ó. E o rompimento deste W aqui, tem alvo para cima. Alvo para cima aqui, ó. Quem é craque em figura não perde isso aqui, né? Perde nada. Tá sempre de olho nessas possibilidades aqui, ó. Que deu errado de novo, né? Só apesar que fechou no dia, teve que encerrar a posição aqui. Mas teria dado errado novamente. Teria dado aí até andou legal, tudo. Mas teria que fechar a posição até o final do dia, sem chegar no objetivo principal ali. Vamos seguir aqui. Agora já é dia 20. Dia 20. Canalzinho aqui de baixo, ó. Opa. Canalzinho de baixa. Rompeu. Tentar pescar ele aqui. Eita, dificuldade de pegar essas linhas verticais aqui, cara. Olha, por coincidência tá do tamanho certo aqui, né? Então, rompeu aqui, alvo aqui em cima, né? A partir do rompimento aqui, alvo aqui em cima. Chegou, se não chegou, chegou muito em cima aqui do alvo. Deixa eu ver.
chegou, né? Chegou no alvo aí, tá? Então, esse canalzinho deu certo a operação. Pegou um tradezinho aqui de 12 pontos. Olha que beleza. Muito interessante isso aqui, né? E aí já chegamos agora no dia de hoje. Nós marcamos ali aquela bandeirinha. Continua na bandeirola aí, né? Continua na bandeirola aí, não saiu da bandeirinha. Olha que interessante aí, ó. E aí, se a gente usa Fibonacci, mesmo sem médias, porque para usar Fibonacci também não precisa de média, tá aqui, ó. Talvez ela vai ficar aí até chegar aqui no 50, o 48,5, já chegou o 48, né? Para tentar aí a onda 3, que é a confirmação da bandeirinha também. E onde vai dar o alvo dos dois? Vamos ver? O alvo do Fibo vai estar ali, né? Agora tem que ver onde vai romper para saber onde vai estar o alvo do nosso mastro bandeira. Então a gente teria aqui muito próximo o alvo, os dois alvos aqui jogando muito próximo do preço, no mesmo lugar praticamente aí. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês que a figura da bandeira é muito comum, porque é pivô, né? Nada mais é do que pivô no gráfico. Então a gente tem isso aqui acontecendo o tempo todo no nosso gráfico aí. Léo, essas são algumas dicas, tá? Que deu tempo da gente falar hoje aí. Numa outra oportunidade a gente pode acrescentar mais. Onde era o stop? Que stop, Gustavo? Vamos ver se passou já. O stop é sempre no fundo ou no topo, tá? Stop sempre no último fundo ou no último topo. Seja qual for isso é a minha maneira de operar. Seja qual for a figura que está operando. Vendeu o stop no último topo. Comprou o stop no último fundo. Certo? Léo, passo para você aí, para você complementar. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui. Pode só rapidinho passar aqui no índice e ver se mudou alguma coisa lá. O INV16. Nossa, que bagunça, hein? Que bagunça. Saiu notícia agora, né? Aqui agora. Que bagunça. Bom, é contigo, Léo. Fala um pouquinho aí. Beleza, Jota. Então, deixa eu puxando aqui. E eu vou comentar basicamente aí de uma figura aí que eu opero, visto aí de outra perspectiva que também comentada ontem. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o índice, que eu consigo comentar aqui, exemplificar. Então, aí o Jota falou hoje de bandeira. A gente não vai ter exatamente aqui uma bandeira, né? Mas, Léo, o que você acha? Léo, o que você acha da gente terminar esse evento hoje falando apenas de figuras e marcar um outro evento para falar só de candles? Porque não vai dar tempo. Pode ser, Jota. Pode ser. Senão fica bem apertado, né? Acho que o pessoal prefere também, né? Pessoal, você também prefere isso aí? Dá um ok para nós aí. Beleza. Tá feito, Léo. Bora, manda bala aí. Belezinha. Então, vou falar que a figura aqui que eu opero até bastante, né, seria essa figura aqui de bandeira. Isso aqui cabe dentro da condição que ontem eu comentei, né? Se os 5 minutos ele está corrigindo, alguém está puxando essa correção dos 5 minutos. Normalmente é um tempo gráfico exatamente menor, que é 1 minuto seguindo em tendência de baixa. Foi até o motivo hoje da minha compra aqui, ó, no índice. Que ele fez o quê? Fez esse movimento aqui, ó, rompeu a linha de tendência, que é o que era o padrão formado ali pela bandeira. Comprei ali nos 400, joguei um stop curtinho aqui de 50 pontos e faço realização parcial 1 para 1 de risco-ganho, né, para zerar o risco da minha operação. E o alvo seguinte que eu estava buscando era pelo menos esse topo anterior aqui, ó.
pelo menos esse topo anterior, na ideia de que ele viria a continuar essa movimentação de alta. Então, na prática, assim, não comento como sendo bandeira, né? Eu analiso muito ele pelos tempos gráficos menores, a linha de tendência, enfim. Mas acaba se resumindo aí na mesma perspectiva. Se a gente for ver que, por exemplo, nesse mesmo 5 minutos aqui ontem do índice, eu tenho, ó, mesma condição aqui, ó. A bandeirinha que formou, rompeu, tentou jogar essa continuidade da tendência, não conseguiu, lateralizou, né? Então, seria aí o padrão, a figura, assim, vamos dizer, né? Claro que visto de outra maneira, comentado de outra maneira também, mas seria o padrão operacional que eu talvez mais utilize para as operações de tendência, né? Com destaque aí que são operações de tendência. Se eu for olhar aqui os 5 minutos, ó, nessas movimentações também aqui, ó, movimento de correção para os 5 minutos, gosto de trabalhar nesta mesma perspectiva, ó, que vai cair basicamente ali, aqui, ó, a bandeirinha de baixa, rompeu, 1 minuto jogou onda 3, vai cair em cima dessa perspectiva operacional de bandeira, de fato, né? Então tem duas condições, como eu comentei ontem, o simples rompimento aqui da bandeira, no que seria a linha de tendência do 1 minuto, e aí se deixar um risco pequeno, eu acho que fica interessante, vale a pena, ou eu espero o rompimento aqui, e depois tento pegar no teste de topo com stop ainda menor, né? Mas se o rompimento já me deixar com uma perspectiva de alvo curto, eu gosto já de pegar com o alvo anterior no fundo e o stop no possível topo aqui dos 5 minutos, por exemplo, que eu estou mostrando, né? Eu acho que um destaque importante aí para esse tipo de operação é até interessante, talvez, você olhar a bandeira pelo fato de você não ter que ficar olhando para um tempo gráfico menor, rastreando a tendência de um tempo gráfico menor. Então você só foca a olhar para um tempo gráfico, né? Eu gosto de ficar navegando entre os tempos gráficos, gosto de analisar, rastrear a tendência do 1, ver como é que está se comportando nos 5, ver como é que responde ali nos 15, enfim. Eu gosto dessa condição, né? Mas uma forma analítica aí que seja mais fácil, digamos assim, que você precisa só olhar para um tempo gráfico, eu acho que seria visualizar aí dessa forma, como bandeira. Então, acho que seria talvez a melhor condição a citar aí das figuras que eu opero, né? Bom, com relação a outra figura, que eu até comentei com o Jota, venho testando aqui as operações, que pode ser visualizado aqui, por exemplo, como Cup and Handle, né? Que é basicamente quando o mercado forma essa figura. Ele faz um testezinho de topo, faz um teste de fundo, dá uma quicada aqui, ó, e rompe. Contudo, a forma de operar aqui só muda um pouco, né, dessa forma aí que eu venho testando, venho trabalhando no gerenciamento de risco, etc. E fica o desafio para vocês também, para quem quiser operar, quem quiser testar aí junto comigo, me trazer um feedback para falar um pouco melhor, né, dos resultados que pode vir posteriormente a obter. Mas eu faço aqui, ó, por exemplo, os 5 minutos deixou marcado esse fundo aqui hoje dos 58.350. Se ele formar esse padrãozinho aqui de Cup and Handle antes de encostar nesse fundo, eu não pego, que abre bastante a possibilidade de haver um rompimento falso,
né? Então eu gosto que ele esteja encostando pelo menos no fundo, ou até mesmo tenha feito um rompimento. Agora é interessante que esse rompimento, os próximos candles, não descolhe dessa linha aqui, que marca o fundo dos 5 minutos aqui no caso, tá? Bom, feito essa condição, trabalhe em cima daquela hipótese de mercado que eu utilizo bastante. Todo suporte de um tempo gráfico maior normalmente puxa a correção de um tempo gráfico menor para confirmar o rompimento. Ou seja, os 5 minutos rompeu, mas é natural que 1 minuto ele faça uma correção para tentar vir forçar esse rompimento. E aí eu pegaria, por exemplo, no rompimento do 1 minuto, vamos voltar aqui para o 1 minuto, se 1 minuto não tiver quebrado a tendência de baixa. Aqui, no caso, ele quebrou, né? Ele veio direto, rompeu o fundo dos 5, fez uma correção, testou o fundo, não rompeu, rompeu o topo, aí veio essa bagunça aqui agora que rompeu o fundo. Mas aqui, por exemplo, não acionaria uma condição de venda. Se ele tivesse vindo direto a fazer essa movimentação aqui, ó, eu teria 1 minuto jogando onda 3 em cima do rompimento dos 5 minutos, aí eu poderia trabalhar aqui essa operação. Tá, se tivesse acionado essa operação, vou voltar aqui nos 5 minutos, o que eu teria de alvo e o que eu teria de stop? O meu alvo vai vir aqui, ó, meu alvo vai vir aqui, ó, para 100% desse movimento aqui que ele fez de retração. Então teria um alvo, por exemplo, ali no 58.120, com stop no topo de 1 minuto. Que aí, no caso, se ele tivesse vindo direto aqui, ó, a romper este fundo, o stop seria ajustado ali para os 58.415 acima, nos 420, com entrada nos 345. Normalmente não deixa um stop tão interessante para o tamanho do alvo, mas é uma estratégia que eu tenho observado uma assertividade aí bem interessante, né? Então deixa eu puxar aqui outros exemplos para os 5 minutos. E pessoal, se for tendo dúvida aí, for surgindo as perguntas, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Bom, onde é que, por exemplo, aqui eu teria outra configuração dessa? Olha aqui, ó, no dia 19, que foi antes de ontem, segunda-feira, eu tinha aqui, ó, os 5 minutos, ele veio, rompeu o fundo. Ok, pego direto de cara esse rompimento de fundo aqui? Não. Espero 1 minuto corrigir. Foi o que ele fez aqui, ó. E me dá o rompimento do 1 junto com o rompimento dos 5. Então eu teria aqui, ó, primeiro rompimento ali, 145 abaixo. Bateu para baixo dos 145. Beleza. 1 minuto. Corrigiu, os candles não descolaram aí desse fundo, por exemplo. Beleza, qual que é o próximo passo? Deixa eu voltar aqui no dia 19. Ó, 1 minuto fez a correção certinha, né? Bateu no suporte do 5, 1 minuto corrigiu e rompeu. E aí meu stop viria para cá, ó, a entrada no rompimento do 1 minuto, abaixo dos 110, nos 105, stop nos 235 acima, ali nos 240. E onde é que ficaria o meu alvo? 100% aqui de toda essa movimentação. O alvo seria aqui, ó, nos 57.870, com o stop sendo reajustado a cada novo fundo do 1 minuto. Então teria feito a venda aqui, stop ajustado no topo do 1 minuto. Seguiu tendência, 1 minuto corrigiu, rompeu fundo, stop ajustado no topo de 1 minuto.
bateu no alvo, ok. Acionou 240 pontos de ganho na operação, com risco inicial de 130. Né? Então a gente tem pouco mais aí de 1 para 1 de risco ganho, mas é uma operação que, pelo fato de você pegar um rompimento de uma região de consolidação, um tempo gráfico acima fazendo um novo topo, um novo fundo, você tem uma perspectiva para que o mercado ande melhor, sem estar fazendo muito movimento falso nos tempos gráficos menores. Então é natural que também você tenha uma consistência de tendência sendo assumida ali para o tempo gráfico vigente que você está olhando. Tá? Então essa ideia aí que eu venho testando e que seria com base em figuras, né? Acho que dá para considerar esse cup and handle aqui de fato. Ó, a gente tem diversos exemplos aqui, ó, no gráfico. Os 5 minutos veio, fez uma correção aqui no dia 16, rompeu o fundo dos 5 minutos. Muita gente faz isso aqui, ó, já pega o rompimento de cara dos 5 minutos. Qual que é o problema? Que normalmente o tempo gráfico menor ele corrige. Justamente 1 minuto, ó. Corrigiu aqui e aí depois foi. E aí pega o rompimento do 1 minuto. Entrada, por exemplo, aqui abaixo dos 705. Nos 700. Alvo. Deixa eu até botar aqui que fica melhor ficar ajustando. Alvo. Acabou não adiantando de nada, né? Vou ter que botar aqui. Alvo 100% desse movimento aqui anterior. Vou botar assim que fica mais fácil. Ó, 100% aqui desse movimento anterior. Onde que é o alvo? Nos 375, foi quase a mínima desse dia 16, com stop de 1 minuto. E stop sendo ajustado a cada novo topo do 1 minuto. Teve 195, 200 pontos ali de stop, 300 pontos de alvo. Então, tem essa característica, essa condição sendo acionada. Beleza? Alguma dúvida aí com relação a essa figura aí? Ó, tem outro exemplo aqui em cima de um rompimento dos 5 minutos. Que 1 minuto ele veio corrigir. Só que, Léo, você teria feito essa operação? Não. Porque ele rompeu e continua o movimento, ó. Ele vai descolando dessa linha de rompimento. Ele só faz essa correção por aqui. Então o stop ficaria muito grande para o tamanho do alvo, de fato. E aí ficaria muito restrito a minha condição de risco-ganho para minha operação. Condição parecida aqui, ó. Rompeu o topo dos 5 minutos e os outros candles descolaram aqui dessa linha. Então não me acionaria nada nesse sentido aqui da compra, embora ele tenha ido, né, de fato no alvo, mas é um filtro aí que eu particularmente venho adotando para testar esse padrão. E bom, das figuras aí que de fato eu tenho para falar, são basicamente essas que são as que eu de fato opero. Alguma dúvida, colocação? Bom, então acho que é isso, né, Jota? Aqui tá tranquilo no chat. Agora que o Eduardo perguntou para mim, na verdade, Jota, tá em triângulo nos 60 minutos, mas você pode responder para ele aí. Do quê? Não sei se é o índice, se é o dólar, qual que é, Eduardo? Índice. 60 minutos do índice. Eu acho que sim, acho que dá para até considerar que tem um triângulo ascendente aqui, ó.
que é ele tentando jogar essa onda 3, um tempo gráfico menor, os 15, por exemplo, ali em tendência de alta, mas não consegue romper o topo dos 60 minutos. É uma figura que eu particularmente não opero, tá? Triângulo. É um exemplo aí de figura que eu particularmente não opero. Valeu, Suncast. Lembrando que tudo se assemelha, pessoal. O triângulo assemelha muito com cunha, né? Assemelha muito com flâmula. E que tem sua base de existir pelo pivô. Então, tudo vai acabar sendo a mesma ideia. A diferença são alguns alvos que você coloca projeto diferente, pontos diferentes, né? Alvos de saída e pontos de rompimento. Só isso. Mas figuras nada mais é do que justificar uma entrada ali através desses desenhos gráficos. Tá? São padrõezinhos que o preço vai marcando. Quem usa figura não usa médias móveis, não usa geralmente Fibonacci, né? Pode usar, mas normalmente não usa. Então, são várias formas de se fazer a mesma coisa. A dinâmica é a mesma. Quem estiver olhando no Fibonacci vai estar vendo uma retração e aí o rompimento dessa figura vai ser a confirmação da minha onda para baixo ou para cima e eu vou estar vendido, você também vai estar vendido, quem está operando linha de tendência vai estar vendido porque rompeu a linha do triângulo, rompeu a linha de tendência. Então, tudo acaba falando a mesma coisa, mas são só mais conteúdo que você pode escolher aquilo que você prefere, identifica mais. Ah, eu me identifiquei mais com figuras, identifiquei mais com padrão de Candy, identifiquei mais com Fibonacci, com médias móveis, enfim, você é que vai escolher aquilo que tem mais a ver contigo, entendeu? Aí pergunta aqui, na sua opinião, qual a figura mais forte? Eu acho isso, tem até um material na internet, Tomo Bukovski, que eu fiz um resumão de estatísticas com figuras, né, de assertividade. Só que o mercado, é minha opinião, tá? O mercado é muito aleatório. Então vai ter dia que você vai estar acertando 80% com algum padrão, e vai ter dia que você não vai estar acertando nada. Porque a gente não tem uma distribuição normal quanto às situações, às condições de mercado. Então fica muito difícil você falar qual figura é mais forte, qual que é a condição mais interessante. Eu acho que isso é uma condição bem particular, né? Eu acho que cabe a cada um testar e ver se tem afinidade com aquilo que você está fazendo, para de fato você operar, para você escolher aquele padrão não como algo que vai ficar, ou como algo que vai ser o santo graal, que vai te dar o resultado 100%, ou vai te dar um resultado talvez quase 100% aí consistente, digamos assim. Mas na verdade você adotar alguma coisa como um padrão para estar fazendo um gerenciamento de risco. Tá? Então, como eu falei, setup, qualquer setup que você utilizar, não é uma maneira de você prever o futuro, mas é um padrão. Você tem o mercado como um fluxo contínuo, né? Até quando o mercado está fechado, ele está sendo precificado. Então, os padrões gráficos, eles nada mais são do que padrões, como o nome já diz, mas para você ter uma base, para você conseguir aplicar um gerenciamento de risco em cima. Então, cada figura ele vai te dar um risco ganho diferente, ele vai acontecer com uma frequência diferente também, e tudo isso você vai ter que escolher o que eu vou operar e como é que eu vou ajustar um gerenciamento de risco em cima disso que eu estou operando. Na verdade, isso que vai fazer a maior diferença para o seu operacional, para a sua consistência de longo prazo. Beleza? Bom, então da minha parte era isso aí, Jota. E no mais agradecer a todos aí que participaram do evento. Lá na nossa comunidade Eu Sou Trader, você vai encontrar na área de arquivos esse resumo que eu fiz, essa literatura
que eu fiz, na verdade não que eu fiz, né? Eu resumi do livro de Thomas Bukowski, Enciclopédia de Padrões Gráficos, que ele traz, baseado no estudo dele, a estatística das figuras. Se bem que eu particularmente, como eu falei, tenho receio quanto a essa questão, porque o mercado não trabalha com uma distribuição normal, né? A gente tem uma distribuição aleatória, uma condição estocástica de mercado, do mercado, né? Então, é mais regido pela teoria do caos do que de fato você ter algo contínuo e 100% certo, né? Então acho que é isso aí. É isso mesmo. Parabéns aí, Léo, pela belíssima explicação e aula que você deu aí para nós. E amanhã, então, a gente faz o outro do padrões de candles, né, Léo? Amanhã a gente faz o outro do padrões de candles aí para vocês. Isso aí. Então amanhã a gente faz dá continuidade a esse evento, né? Bônus aí de mais um dia. Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. Valeu a presença de vocês e a participação aí no chat. Obrigadão. Valeu, pessoal. Continuamos aí na sala. Mas continue operando. com a gente aí que nós vamos até às 5 da tarde ainda tem muita coisa para fazer. Agora vamos treinar esse negócio aí, né? Vamos treinar esse trem agora. Agora é botar na prática, né? Vamos que vamos.